Ajoelhou, tem que rezar e se esforçar. Nas aulas do Pedro Paulo não tem moleza, não. Cada um dos alunos que ele atende toda semana ganha principalmente condicionamento físico. O centro de treinamento ao ar livre fica em Brasília. Aqui o lema é um só: exercício físico é vida. Antes de tudo, antes da estética, ele é um remédio, ele é saúde, ele ajuda a te prevenir doenças, ajuda a te fazer sentir melhor e, consequentemente, ajuda na estética, né? Muitos males da modernidade podem ser evitados a partir do momento em que se deixa aquela preguicinha de lado para colocar o corpo em movimento. Ao contrário de todas as máquinas, elevador, carro, avião, que quanto mais se usa, mais você estraga, o corpo humano é o contrário. Quanto mais você usa, melhor ele fica. Aos 63 anos, Flávia é a disposição personificada. As atividades físicas fazem parte da rotina dela há pelo menos 7 anos. Melhora a minha disposição, o meu equilíbrio, porque ao longo da vida você vai mudando, né? A sua percepção das coisas, né? Melhora a alimentação, porque você passa a comer melhor, né? Com a preocupação de se alimentar melhor, para fazer os treinamentos e depois dos treinamentos para obter os ganhos, né? A recompensa por tanta dedicação é evidente. Eu acho que é determinante para a minha qualidade de vida para os próximos anos, né? Daqui para frente. Na onda da Flávia, literalmente surfou o marido. Mas exercício físico até bem pouco tempo atrás não era exatamente o forte do Renato. Na maior parte da minha vida, eu não tive o despertar para a importância da atividade física. A minha atividade profissional era extremamente cansativa, né, como todos sabem, e marcado por muito sedentarismo. Então, nos últimos 5 anos, eu já não estava conseguindo sequer andar normalmente. Dadas as limitações físicas que eu sofria de natureza articular, de natureza motora, eu andava mancando, né? As dores sumiram, uma reabilitação e tanto. E diria que hoje eu já devo estar com a idade muscular de um jovem de 50 anos. Se eu não tivesse despertado para isso, eu desconfio que eu não estaria aqui hoje dando essa entrevista para você. A fala é forte e real. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 5 milhões de mortes ao ano poderiam ser evitadas se a população global fosse mais ativa. Eu acho que o que está faltando é isso, é esse despertar da sociedade para essa conciliação de todas as suas atividades da vida, desde a vida profissional com a atividade física, para que a gente não passe por tanta dificuldade em um determinado ponto e só a partir daí faça esse tipo de investimento. Deveria ser uma preocupação dos governos, né, de esclarecerem da importância desde cedo, né, de você ter essa educação física, né, para a vida, porque é primordial. Ficar parado dá margem ao sedentarismo, que nada mais é do que a diminuição ou falta de atividade física no dia a dia. Só que isso não quer dizer que você tenha que sair por aí desenfreadamente buscando se exercitar. Tudo tem um limite. O que diferencia o remédio do veneno é a dose. Então, exercícios com a dose adequada, ele faz aumentar a sua imunidade. Então, acaba que, num tempo de pandemia, né? Fazer exercício é como se você estivesse se protegendo. Corpo são é corpo ativo. A América Latina, no entanto, é a região no mundo com maior índice de pessoas que não praticam o exercício suficientemente para se manterem saudáveis. 39%. Sabe o que é pior? Nós, brasileiros, lideramos a lista dos mais sedentários do planeta, com quase metade da população bem inativa. O sedentarismo já é considerado o segundo fator de risco isolado de aumento de mortalidade em geral. Então, a gente sabe que, atualmente,
1 a cada 3 pessoas no mundo é considerada sedentária. E isso é um problema da vida moderna, né? A gente diminuiu o tempo de atividade física, aumentou o ritmo de trabalho, pouco tempo para fazer exercício físico. Ainda em dúvida sobre a importância do hábito saudável? A atividade física, ela impacta no aumento do gasto energético, então isso ajuda a prevenir sobrepeso, obesidade, ganho de peso, né? Ela também está relacionada com melhora de força, de resistência muscular, que é muito importante, principalmente a partir da terceira idade, que a gente vai perdendo massa magra. O Rodrigo está longe da terceira idade, mas esporte para ele hoje é só mesmo pela TV e olhe lá. O ex-nadador do Fluminense e atual lutador de jiu-jitsu parou tudo na pandemia. Não por vontade própria. É que as academias em Mato Grosso do Sul, onde ele vive, continuam proibindo atividades com contato físico. Eu vejo muitas pessoas ganhando peso, pensando pelo lado físico, né? Ganhando peso excessivamente, entendeu? Foi o meu caso também. As consequências foram péssimas. Até um cateterismo Rodrigo precisou fazer porque teve suspeita de infarto. Ele também desenvolveu transtorno de ansiedade. Essa falta de atividade, ela prejudica muito. Não tem até a conversa em si. O legal da academia não é só a prática, é você ir lá conversar, perder o tempo lá. Eu conheço pessoas que vão lá que às vezes nem treinam, põe um kimono, fica conversando na beira do tatame. Ela se sente bem, entendeu? O movimento faz bem para o corpo e para a mente, principalmente em tempos de Covid-19. Isso vale para mulheres grávidas, crianças, adultos, idosos, pessoas com deficiência. Ser ativo fisicamente é fundamental para a saúde e para o bem-estar e essencial para adicionar uns anos a mais na expectativa de vida. O problema é que na crise sanitária muita gente precisou ficar mais tempo sentada, quieta no trabalho ou na escola. Fazer atividade física acabou não sendo uma prioridade e o comportamento sedentário veio com tudo. As pessoas estão mais em home office, ficam muito mais tempo sentadas em frente ao computador, vão menos, né, aos locais fora de casa, supermercados, né, a uma padaria, enfim, as pessoas estão muito menos ativas e deixaram de fazer o exercício físico programado por fechamento de academias, realmente pelas restrições, pelo medo da infecção, né, de contrair a infecção em ambientes mais fechados. Então, o sedentarismo ficou ainda mais grave nesse período de pandemia. Foi assim com a Keilane na Bahia, uma jovem já cheia de problemas posturais. Além da dor de coluna, por causa da má postura, já que eu passo muito tempo sentada, eu tenho um problema com enxaqueca, o que pode ser reduzida com a prática frequente de exercícios físicos. Pessoas magras que são sedentárias têm um risco até mais elevado do que pessoas obesas ativas, que praticam exercício físico. Então, as consequências do sedentarismo são aumento de risco de doenças cardiovasculares, de diabetes, hipertensão, dislipidemia, que são alterações de colesterol, né, diminuição do colesterol bom, aumento de colesterol ruim, que é o LDL, aumento de triglicerídeos, doenças também relacionadas às articulações, fibromialgia, osteoartroses, demências, cânceres em geral, e a síndrome metabólica, que engloba diabetes, hipertensão, dislipidemias. Continuar parada não é mais opção. Aos pouquinhos, as idas à academia vão se tornando uma realidade. Se tiver um tempinho, façam exercícios, façam uma caminhada, vivam de forma saudável, se alimentem bem, porque o bem que isso traz para a nossa saúde, ele é imensurável. O Repórter Justiça faz uma pausa e volta em instantes. No próximo bloco, vamos falar sobre a relação entre sedentarismo e obesidade. Não saia daí, o intervalo é rápido. Dar a volta por cima é o primeiro passo para quem quer mudar, abandonar de vez a vida sedentária. Dagliane tomou essa decisão ao se assustar com o peso na balança.
eu vinha me sentindo bastante cansada para subir as escadas aqui em casa. Ao caminhar, cansava muito fácil. Minhas roupas já não estavam mais servindo mais, e roupa plus size é cara, né? Então eu acabei me preocupando e chegou num dia que eu pesei, olhei a balança, 124,8 kg. Falei, não basta, né? Chega. Nessa luta contra os quilinhos a mais, a corretora de seguros fez tudo certo. Teve acompanhamento médico e ajuda de um personal trainer, que despertou nela o gosto pela atividade física. Deu o primeiro passo, que dá certo. Olha só como é gostoso saber que você está com as suas roupas imensas, tá tudo sobrando, e eu tenho certeza absoluta que eu vou chegar no meu objetivo final, no nosso objetivo final. Quando falamos em perda ou ganho de peso, ouvimos uma sigla adotada em todo o mundo, o IMC, ou Índice de Massa Corporal. O cálculo é simples, basta dividir o peso pela altura ao quadrado. Se o resultado for acima de 30, isso quer dizer que você pode estar obeso. A magreza é definida quando o valor final é menor que 18,5. O índice é considerado normal entre 18,5 e 24,9. E o sobrepeso é visto entre 24,9 e 30. A gente sabe que quanto maior a distribuição de gordura, por exemplo, abdominal, quanto mais a gente tem essa gordura concentrada na região de tórax e abdômen, gordura visceral, mais disfunção a gente vai ter. Isso é um claro preditor de mortalidade. Para quanto maior esse aumento de peso, e principalmente o aumento de depósito de gordura central, menos anos de vida uma pessoa vai ter. Os ponteiros altos na balança são um problema no mundo todo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, até 2025 serão 2 bilhões e 300 milhões de adultos acima do peso, sendo 700 milhões com obesidade. Por aqui, os números são alarmantes. Nos últimos 13 anos, a quantidade de brasileiros acima do peso aumentou quase 70%. Os dados da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica foram coletados por um sistema de busca ativa e por parceiros como o Ministério da Saúde. Eles indicaram ainda que as mulheres engordaram mais que os homens e que a obesidade entre crianças e adolescentes cresceu 13%. A faixa etária que mais cresce é a criança e adolescente, o que é extremamente preocupante, porque quanto mais jovem você é exposto àquele fator de risco, maior a chance de complicações. Então, possivelmente, há pesquisadores que afirmam de maneira categórica que a gente está dentro da primeira geração que vai viver menos do que os seus pais. Veja que coisa grave. A primeira geração, nos últimos 150 anos, na qual a expectativa de vida vai ser menor do que da geração que a precedeu. É aqui no laboratório que os perigos da obesidade são estudados. Desde 2012, a Universidade de Brasília realiza pesquisas em parceria com instituições internacionais. Os resultados assustam. No caso do câncer, a gente tem aí números de em torno de 50% a 65% de piora de prognóstico em pacientes com obesidade. E a gente tem cerca de 14 cânceres que são relacionados diretamente a pacientes com obesidade. Então, aquele paciente com obesidade, ele já tem uma predisposição a desenvolver esses 14 tipos de cânceres, isso já determinado pela a Associação de Pesquisa no Câncer americana, do qual nossos dados, inclusive, já foram apresentados nos Estados Unidos, uma dessas nossas pesquisas em câncer de mama especificamente. Então, assim, nos nossos dados, de forma geral, nos mostram essa piora e comprovam o que já se espera, né? Outros estudos em andamento associam a obesidade a muitos riscos, mesmo que a pessoa seja ativa. A obesidade, por si só, ela causa uma disfunção metabólica e uma inflamação sistêmica no organismo. Então, o indivíduo com obesidade, ele é inflamado por si só. Essa inflamação é que vai predispor esse indivíduo ao desenvolvimento dessas comorbidades, como, por exemplo, o câncer, uma piora numa infecção viral. Então, a obesidade, por mais que o indivíduo se exercite, né,
tente ter uma atividade mais ativa no seu dia, por si só, se ele estiver com obesidade, ela vai propiciar uma piora nesse estado inflamatório desse indivíduo. Para prevenir e combater a obesidade, a receita é aliar a alimentação saudável com atividade física regular. A classificação pela OMS, né, para a pessoa ser considerada ativa e não sedentária, é de fazer no mínimo 150 minutos de atividade física moderada por semana, e isso deve ser dividido em pelo menos 2 dias da semana, ou uma prática de atividade física intensa, por no mínimo 75 minutos por semana, também de preferência em 2 vezes na semana. O problema é que nem sempre é fácil encaixar os bons hábitos na rotina. A professora gaúcha Paola sabe disso. Estava sedentária por falta de tempo, mas decidiu mudar isso. Entrei em contato com uma personal trainer que faz o atendimento comigo de forma online. Ela faz uso de um aplicativo, então me passa muitas informações direto por ali, recebo lembrete de que eu tenho que fazer atividade, mas eventualmente surge, né, tipo, uma reunião que não estava prevista, ou tem que gravar algum conteúdo para a escola também que não estava previsto, e isso acaba, de certa forma, me desorganizando bastante, né? Já a Carol sempre foi muito ativa. Apesar das atividades físicas regulares, tinha uns quilinhos a mais. Ela trabalha com moda, é blogueira e ativista contra a gordofobia. A gente tem essa romantização da magreza desde que o mundo é mundo. E aí eu me irrito um pouco quando as pessoas falam que eu romantizo o corpo gordo. E o que não é verdade. Eu só humanizo. Eu só acho que aquele corpo gordo ele vai ter um direito, ele tem que ter um direito a ter vida. Ele tem que ter um direito a ter um tratamento minimamente decente, um tratamento médico, um tratamento nutricional. Ele vai ter direito a fazer o exercício que ele quer, independente do corpo, independente de ter que emagrecer 10 quilos para fazer aquilo. Então, assim, quando eu falo que com as pessoas, com os preconceituosos que dizem que eu romantizo, eu digo, não, eu humanizo. A gordofobia ampliada fica mais evidente no mundo das passarelas. Babi Monteiro é inspiração para as brasileiras mais cheinhas. Ela ficou conhecida em 2012, quando participou e venceu o concurso Miss Brasil Plus Size. Mas nem tudo foram flores na vida dela. Eu tive episódios de preconceito na minha vida. E assim, na categoria das modelos, porque sempre falavam para emagrecer. E assim, eu era sempre mais cheinha, né? Então, assim, foi complicado esse momento da minha vida, mas eu falei para mim, vocês vão ter que me aceitar como eu sou, entendeu? Então, eu sou assim. A professora Kelly também é da vibe de que o céu é o limite quando existe amor próprio. Eu acho que as pessoas elas têm a autoestima um pouco baixa e de repente não consegue fazer alguma coisa que lhe dá prazer. Eu na dança, eu consigo me igualar a todas as pessoas que estão lá eu não vejo ninguém diferente e não sou diferente de ninguém. Então assim, eu consigo me exercitar, eu consigo colocar toda a minha adrenalina para fora e lá ser feliz. O repórter Justiça vai para o intervalo. Na volta, vamos falar sobre alimentação saudável e hábitos que colaboram para uma vida mais equilibrada e feliz. Não saia daí! Esta é a Cleia, em 2018, no auge dos seus 121 quilos e cheia de problemas de saúde. E essa é a assessora parlamentar hoje. 3 anos separam uma imagem da outra. Uma mudança e tanto possível, graças a um tratamento feito com profissionais do Sistema Único de Saúde de Brasília. Consultei com um pneumologista, um endocrinologista, um cardiologista, psicóloga e uma nutricionista. E foi feito vários exames
Foi fechado o diagnóstico de que eu precisava realmente mudar de vida e emagrecer. A Constituição Federal prevê que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. O tratamento para combater o sobrepeso e a obesidade associa a prática de exercícios à reeducação alimentar. Quando o paciente sofre de obesidade mórbida e corre risco de morte, é indicada a cirurgia de redução do estômago. O tratamento para combater a obesidade, o sobrepeso, ele pode sim ser feito e deve ser feito pelo SUS, e ele oferece orientação associando exercícios físicos, atividades físicas e reeducação alimentar. Quando o paciente sofre de obesidade mórbida, aí sim pode haver uma correção disso através de cirurgia, mas isso já num estágio bem avançado da obesidade. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, 4 em cada 10 pessoas não fazem atividade física suficiente. Os principais motivos são a falta de tempo e de dinheiro para se matricular em academias, por exemplo. Mas desde 2011 é possível se exercitar sem pagar nada por isso em espaços como esse aqui, instalados pelo Ministério da Saúde em todo o país. E para incentivar ainda mais a população a se mexer, foi lançado em julho o primeiro Guia de Atividade Física para os brasileiros. O documento traz recomendações sobre a quantidade e a intensidade dos exercícios e exemplos de atividades aeróbicas, de força e de equilíbrio. Contém ainda indicações para um estilo de vida mais ativo. O conteúdo é voltado para todas as faixas etárias. O importante aqui é não ficar parado, principalmente durante a pandemia. A pandemia nos proporcionou uma realidade muito boa, que é você fazer o treinamento em casa. Você tem condições de fazer exercícios físicos periodizados, que vai fazer com que você tenha ganhos específicos para o que você quer, treinando em casa. As aulas online são uma ótima opção para manter a regularidade nas atividades físicas, mas é preciso ficar atento a alguns detalhes. Escolha profissionais, escolha programas online que você tenha acesso aos seus mentores, acesso ao seu nutricionista, acesso à sua profissional de educação física, sua professora, para que ela possa ver qual é a sua necessidade e a necessidade de adaptar o treinamento. Luísa é exemplo disso. Começou a treinar por meio de lives nas redes sociais, só que sentiu que precisava de apoio profissional para ver mais resultados. O corpo sente, a gente dorme melhor, a qualidade de vida é muito boa e o resultado é tão bom quanto na academia. Eu não sei se eu consigo me imaginar voltando, porque como a gente faz online e passa o exercício, a gente consegue encaixar na nossa rotina da melhor forma. Novas formas de se exercitar em casa, políticas públicas e incentivos são fundamentais para acabar com o sedentarismo. Do ponto de vista prático, se eu fosse o gestor, eu tiraria impostos de fruta, de legume, desse tipo de alimento, porque ia baratear o custo, ia diminuir o custo e, por consequência, aumentaria a ingestão. Talvez sobretaxar tudo que fosse ultraprocessado. Outra questão importante diz respeito ao marketing dos fast foods, que apostam principalmente nos combos para vender mais. Esses alimentos geralmente são muito calóricos, ricos em açúcar e pouco nutritivos. Da mesma forma que houve uma discussão grande em relação ao tabagismo e até as propagandas ligadas à marca de cigarro vinham acompanhadas de o cigarro causa isso, aquilo outro, talvez esteja chegando perto do momento que a gente, quando for ter propaganda de algumas marcas de ultraprocessados, a gente tem que ter embaixo a legenda dizendo também o consumo excessivo de carboidrato simples, de ultraprocessado, de gordura assim, e excesso de sal, está associado com tais doenças. Talvez esteja chegando a hora, ou talvez tenha chegado, ou para alguns tenha passado da hora da gente ter essa recomendação. O melhor, quando se trata de alimentação, é ter equilíbrio. A gente não precisa fazer tirar totalmente um alimento que a gente gosta, né, e utilizar alimentos que não são do nosso cotidiano. A gente precisa fazer uma alimentação adequada e saudável, mas incluindo também os nossos hábitos alimentares.
Na casa da Rebeca, a prioridade é sempre que possível reunir todo mundo durante as refeições. A dieta é rica em alimentos saudáveis. Pai, mãe, eu, meu marido, as crianças, as nossas ajudantes, todos os envolvidos, eles consomem alimentos nutritivos. É acessível, tá na geladeira, frutas cortadas, tem a presença de saladas em todas as refeições, tem a presença de verduras em todas as refeições e todos nós consumindo juntos todas essas refeições. Na família não tem dia do lixo, não. As guloseimas e alimentos considerados não saudáveis são consumidos com muita moderação. Eu trago pílulas ao longo da semana, às vezes numa quarta-feira à noite, às vezes numa segunda-feira no final do dia, enfim. Eu trago pílulas de alimentos, da presença de alimentos pouco nutritivos para eles terem esse acesso. Então, para eles não terem a mentalidade de que é proibido, e sim, tá tudo bem eu esperar até sábado, porque eu comi quarta. Ter uma boa alimentação geralmente é difícil para gente como a Isabela, que sofre de compulsão alimentar. Eu, no caminho de casa, falava, não vou passar no fast food, não vou passar no fast food, não vou passar no fast food. Dava, não sei, meia hora eu passava no fast food. E eu comia chorando, sabe? Eu comia triste. A sensação de felicidade que vinha, ela era muito momentânea. E logo depois vinha uma sensação horrível de culpa, de tristeza, de, nossa, eu não consigo me controlar mentalmente falando, sabe? Hoje a consultora é acompanhada por um terapeuta e mudou a rotina. No prato, alimentos muito mais coloridos, nutritivos e saudáveis. E o mais importante, ela está feliz. O importante pra mim hoje é o processo, sabe? Hoje é saber que eu vivo um dia de cada vez e que se algum dia eu tenho alguma crise e dou uma recaída, faz parte do processo, amanhã é outro dia, amanhã a gente reforça, bebe água. Então acho que é isso, assim, hoje eu tô num processo que eu sou mais paciente comigo mesma, que eu me tranquilizo mais e tudo isso começou só com uma melhoria na relação com a comida, sabe? O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelo Instagram no perfil TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com a nossa produção, anote aí. O e-mail é repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!